Sabe aquelas histórias da Bíblia que a gente ouve desde pequeno? Pois é, muitas delas escondem segredos fascinantes, bem ali, debaixo do que a gente acha que já sabe. São detalhes que podem, de verdade, transformar completamente a nossa compreensão. E hoje a gente vai desvendar alguns deles. Para começar, vamos imaginar a Bíblia como se fosse uma grande cidade antiga. A maioria de nós conhece as ruas principais, as grandes avenidas, que são as lições mais famosas. Mas a verdadeira aventura, essa tá nas passagens secretas, nos becos escondidos, e é pra lá que a gente vai agora. Mas para entender essa cidade de verdade, não adianta só caminhar por ela. A gente precisa dos mapas originais, das plantas, dos construtores. E esses mapas são, basicamente, três chaves. A primeira é a língua original dos textos. A segunda, a cultura daquela época. E a terceira, os símbolos que eles usavam. Cada uma dessas chaves abre portas para um entendimento muito, mas muito mais profundo. A nossa primeira chave, então, é a linguagem. Às vezes, uma única palavra que foi traduzida de um jeito mais ou menos pode mudar completamente o sentido de uma passagem inteira. E a diferença, como a gente vai ver, é gigantesca. Por exemplo, existem algumas passagens que dizem que Deus se arrependeu de ter criado a humanidade. Isso soa estranho, né? Dá a impressão que ele cometeu um erro. Mas será que é isso mesmo? A resposta está na palavra hebraica original, nashon, e o que ela significa não é arrepender-se no sentido de admitir um erro. O significado real é lamentar, sentir uma tristeza profunda. É a dor de Deus pela maldade humana, mas expressa de um jeito que a gente possa compreender. Isso tem até um nome, é um recurso literário chamado antropopatismo. E aquela ideia de que Satanás era um mestre de música no céu. Então, isso vem de uma tradução lá de Ezequiel 28, que fala em tambores e pífaros. Só que quando a gente olha a tradução mais precisa do hebraico, as palavras são engastes e ornamentos. Ou seja, o texto estava descrevendo as joias e a riqueza do rei de Tiro, e não instrumentos musicais de um anjo. Faz toda a diferença. Agora, vamos para uma das declarações mais poderosas de toda a Bíblia. Dita por Jesus na cruz, está consumado. O que será que essas palavras significavam de verdade para quem ouviu naquela hora? Bom, a palavra grega original é tetelestai. E no mundo antigo, essa palavrinha tinha um poder imenso. No comércio, ela era carimbada num documento para dizer dívida totalmente paga. Nos tribunais, significava sentença cumprida. Era a palavra final, sabe? A quitação completa. Então, quando Jesus diz tetelestai, ele não está só falando acabou. Ele está declarando que a dívida espiritual da humanidade foi paga, integralmente. Foi um ato final e completo de redenção. Ok, agora que a gente já viu o poder das palavras, vamos usar a nossa segunda chave, o contexto. Entender a geografia e os costumes da época pode revelar o verdadeiro sentido por trás de algumas metáforas bem famosas. Coisas que pra gente hoje parecem meio estranhas, para o público original faziam todo sentido. Vamos ver alguns exemplos de como o cenário histórico dá cor e significado ao texto. Alguém já ouviu falar da igreja morna de Laodiceia? Essa metáfora é puramente geográfica. Olha só, a cidade vizinha, Hierápolis, tinha fontes termais quentes, que eram terapêuticas. Mas para chegar até Laodiceia, essa água viajava por um longo aqueduto. E como ela chegava? Morna, cheia de minerais, basicamente inútil. A imagem era super clara para eles. A igreja tinha se tornado espiritualmente inútil. E o famoso canto do galo na negação de Pedro? E se não fosse um animal de verdade? Pois é, em Jerusalém era proibido criar galos, mas a troca de turno da guarda romana, que acontecia às 3 da manhã, era anunciada por uma trompeta chamada Galicinium. E qual era o apelido popular para o som dessa trompeta? Isso mesmo, o canto do galo. E a famosa advertência de Paulo sobre o jugo desigual? Essa imagem vem direto do campo. Pensa só, você junta um boi forte e um novilho mais fraco, debaixo do mesmo jugo para arar a terra? O trabalho seria torturante, ineficaz, e os dois animais iam sofrer, cada um puxando para um lado com forças diferentes. Essa imagem agrícola, que era super comum para eles, ilustra perfeitamente o ponto de Paulo sobre relacionamentos íntimos. Unir pessoas com crenças e propósitos de vida totalmente diferentes seria como colocar aqueles dois animais juntos, uma fonte de atrito constante, de desgaste e que não leva a lugar nenhum. E agora, a nossa terceira e última chave, os símbolos. Vamos decifrar algumas das imagens mais famosas e, muitas vezes, mal interpretadas da Bíblia. Para a gente entender um símbolo como a marca da besta, primeiro a gente precisa dar uma olhadinha no Antigo Testamento.
Lá em Deuteronômio, Deus instrui o povo a amarrar a sua lei na mão e na testa. Isso era para ser literal? Não, era um símbolo. A ideia era que a lei de Deus deveria estar na testa, ou seja, moldando o pensamento, e na mão, guiando as ações. A marca da besta funciona do mesmo jeito. Não é sobre um chip físico, mas sim um símbolo de lealdade a um sistema que molda os pensamentos e as ações de uma pessoa em oposição total a Deus. E o número 6666? O próprio texto diz que é o número de um homem. Ele simboliza um sistema totalmente centrado no ser humano, na vontade humana, nos desejos humanos, tudo em oposição a Deus. É a humanidade tentando se colocar no lugar de Deus. E é assim que, com os mapas certos em mãos, a linguagem, o contexto e os símbolos, a nossa jornada por essa cidade se transforma. A gente deixa de ser turista que só vê a superfície e vira explorador, descobrindo camadas de significado que enriquecem toda a experiência. Hoje, a gente abriu só algumas dessas portas secretas, mas a cidade é imensa e os seus arquivos são quase infinitos. A verdadeira questão que fica é: que outras descobertas incríveis estão lá, esperando por quem tem as chaves certas para explorar?